Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que se inscreva e ative as notificações. Continuamos a conversar sobre a revista da CPED, Lições Bíblicas de Jovens, o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. E hoje, lição de número 9. Paulo censura a contenda entre os irmãos. Tópico de número 1, poder de julgamento da igreja local. Tópico 2, a estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. E tópico 3, conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Vamos falar de treta, vamos falar de contenda hoje. E o que fazer à luz da palavra de Deus? Não sai daí, vamos aprender juntos um pouco mais com o querido apóstolo Paulo. Eu louvo a Deus pela tua vida, muito obrigado por você estar conosco acompanhando mais uma aula. Obrigado a você que tem comentado, tem curtido, que se inscreveu em nosso canal. Ainda não está inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal, nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e nos ajuda a fazer crescer a comunidade daqueles que amam a palavra do Senhor. Vamos estudar, queridos, vamos tratar acerca de um importante tema e não podemos perder tempo. Nosso texto do dia está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 7, que diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? A síntese da lição de hoje: devemos evitar as contendas judiciais entre os membros da igreja, pois o acerto amigável é melhor do que uma contenda jurídica, principalmente com um irmão da fé. O texto bíblico da lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 1 até o 6. Vamos ler? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Versículo 4, então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, ponde na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, os digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui em Teu nome pela internet para falar da Tua palavra, para discutir assuntos concernentes à edificação da Tua igreja. Abençoa esse irmão, essa irmã que está conosco. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, ilumina-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria para que possamos compreender e sermos instrumentos úteis na divulgação e no ensino da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu quero lembrar que para abençoar a tua vida, nós disponibilizamos gratuitamente os slides que nós projetamos aqui, tanto em PDF quanto em PowerPoint. E a notícia boa é que você pode fazer o que quiser. Pode transmitir, pode replicar, pode alterar, pode usar em uma ministração de sala de aula, em uma ministração de grupo pequeno, não tem problema algum. O importante é que, assim como nós estamos abençoando a tua vida, você também vá e abençoe a vida de outra pessoa. E por falar em abençoar, quem nos abençoa com a confecção desses slides é a querida irmã Carolina Esperança, cujo contato está na descrição do vídeo, caso você precise de algum serviço para a tua igreja, para você mesmo. Não esqueça, precisamos ser bênção para aqueles que nos abençoam. Hoje a lição vai falar sobre treta, a lição vai falar sobre problemas entre os irmãos de Corinto. Ah, pastor, que novidade! Nós já falamos de tanta coisa dos irmãos de Corinto, que igreja problemática, que igreja difícil. Aí, meu irmão, sabe o que eu falo para você? Olha no espelho, porque a igreja de Corinto fala mais de quem nós somos no dia a dia.
Nós percebemos que os problemas discutidos aqui por Paulo na igreja de Corinto muitas vezes se aplicam a nós, muitas vezes se aplicam à nossa igreja local, muitas vezes se aplicam à nossa congregação. Uma igreja abençoada, cheia de dons, mas que por causa da sua natureza pecadora, vez ou outra, estão aí se metendo em algum problema, em alguma situação delicada. Mas o importante não é o enxergar o problema daquela igreja. O importante é saber como o Senhor usou Paulo para tratar aquela igreja, para que da mesma forma nós possamos ser tratados e ajudar outras pessoas nessas questões que são levantadas aqui. Hoje nós vamos falar que os irmãos de Corinto estavam pegando problemas entre eles, entre os próprios irmãos da igreja, entre membros da igreja de Corinto, da igreja cristã da cidade de Corinto, e estavam levando ao judiciário romano. Estavam abrindo verdadeiros litígios no judiciário. A grande questão é que o que eles estavam fazendo estava gerando mau testemunho, estava causando escândalo e prejudicando a pregação do evangelho e a imagem da igreja de Cristo. Então, como já falamos outras vezes aqui, o mais importante não é aquilo que eu penso, o mais importante não é aquilo que eu acho que é o meu direito. O mais importante é o testemunho que eu vou dar com aquela situação. Muitas vezes eu terei que abrir mão de direito para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas vezes eu terei que abrir mão da minha vaidade, abrir mão de uma situação que eu julgo como se eu tivesse certo, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que não haja escândalo, para que haja preservação da unidade da igreja. Perceba que este é um assunto que nos leva para muitos outros dentro da nossa própria comunidade, dentro da nossa igreja e até mesmo em nossa família. Tópico de número 1, o poder de julgamento da igreja local. Subtópico de número 1, o universo jurídico romano. Nós temos que rememorar, lembrar que aquilo que o Ocidente conhece de poder judiciário muito veio de influência da maneira como o Império Romano resolvia os litígios ali. Esse modelo jurisdicional, esse modelo em que havia juízes de causas menores, juízes de causas maiores e uma espécie de apreciador de recursos de maneira geral, que é quem dava a última palavra, no caso, o imperador romano. No entanto, como nos dias de hoje, infelizmente, a grande fama do judiciário era que não era um judiciário muito honesto, é que havia ali, na verdade, uma tendência de decidir em prol dos poderosos e daqueles que detêm o capital, que detêm o dinheiro. Aí você olha e diz assim para mim: pastor, então não é muito diferente do que é hoje? Infelizmente, é dessa maneira, querido. Infelizmente, o verdadeiro juiz justo apenas é o nosso Deus. O homem está manchado pelo pecado. O homem está contaminado pela questão do amor ao dinheiro. E a palavra do Senhor fala que o problema não é o dinheiro, mas o amor do homem ao dinheiro, que faz ele ferir, que faz ele trair, que faz ele deixar de lado todo o conceito de justiça e de ética em busca de satisfazer a esse seu amor pelo dinheiro. Então, algumas contendas ali no meio dos coríntios eram simplesmente pretextos para vingar ofensas e perseguir pessoas consideradas inimigas. Nós precisamos lembrar, nós já falamos aqui muitas vezes que os irmãos de Corinto tinham muitos grupinhos, tinham divisões entre eles, inclusive no da pregação do evangelho. Lembram que em determinado momento alguns falaram: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, mostrando uma divisão entre eles e mostrando que um queria ser melhor ou maior que o outro. Imagine outras situações, imagine outros problemas, questões de propriedade, questões de família, questões que envolviam finanças. Todos esses problemas surgiam como em toda outra qualquer sociedade. Perceba que a cidade de Corinto era uma cidade comercial, era uma cidade portuária, era uma cidade de muito movimento, então muitos negócios eram feitos ali.
Então, quando havia problema entre os irmãos, eles, em vez de resolverem entre eles mesmos, estavam levando para o judiciário romano. E às vezes não era uma causa justa, mas era simplesmente por vingança, era simplesmente para causar uma dor de cabeça àquele que eles consideravam como inimigo ali no meio da sua comunidade. Paulo trata disso. Veja como Paulo é aquele pastor que ele tem um olhar abrangente. Ele também vai tratar essa situação. E ele diz que o que os irmãos de Corinto estavam fazendo não era certo. Subtópico de número 2, a organização da igreja local. Paulo, na verdade, lembra os irmãos de Corinto que, como igreja, como cristãos, eles precisam se comportar de maneira diferente do mundo. Não é porque em Corinto todo mundo levava tudo para o judiciário, até com falsas acusações, até com situações vexatórias e vergonhosas, que os irmãos membros da igreja de Corinto também deveriam fazer. Lembre-se de uma coisa: cristão vai na contramão deste mundo. Romanos capítulo 12 vai falar sobre uma transformação de mente, a metanoia. Quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós entregamos o nosso controle da vida para Ele. Também queremos ser cada dia mais parecidos com o nosso Mestre, não com o mundo. Não é porque o mundo está fazendo que eu também vou fazer. Eu vou fazer aquilo que seja mais parecido com a atitude, o ensino e o exemplo deixado pelo Mestre Jesus Cristo. A igreja precisava ser diferente. A igreja de Corinto era uma igreja nova, uma igreja recém-instituída. Era normal que muito de amadurecimento ainda haveria de acontecer. Paulo, então, está orientando aos irmãos a se organizarem internamente, tentarem resolver as questões dentro da própria igreja. Perceba que nós podemos fazer uma ilustração como uma família. Afinal, a igreja é a nossa família na fé. Imagine você se dentro da sua família tudo fosse levado para o judiciário. Não é complicado? Não é difícil? Será que nós não podemos sentar para conversar? Será que nós não podemos nos entender? Será que não há de haver uma conciliação entre nós? Nós podemos dizer as nossas culpas, as nossas ofensas, pedir perdão, fazer a recomposição ao irmão a que nós ofendemos ou devemos e assim tentar resolver entre nós. O grande problema, queridos, é que muitas vezes ou eu não falo aquilo que me doeu, aquilo que me ofendeu, ou eu também não estou pronto para ouvir o meu irmão que se sentiu ofendido por mim. Uma clara demonstração de que nós não estamos preparados para o pedir perdão é que muitas vezes, quando uma pessoa vai pedir perdão, ela fala assim: olha, se eu fiz alguma coisa para te desapontar, eu quero te pedir perdão. Não, querido, não fale assim. Se a pessoa está triste com você, já fale direto. Desculpa por isso que te entristeceu. Desculpa se eu te feri. De que maneira que eu posso resguardar o seu direito? De que maneira que nós podemos resolver essa situação? A igreja precisa ser madura o suficiente para tentar resolver os seus problemas dentro de casa. Pastor, mas há casos que a justiça deve sim ser acionada, certo? Certo, querido. Com certeza absoluta, mas Paulo está chamando a atenção para coisas triviais e até para falsas acusações aqui colocadas. Perceba, mais uma vez, é uma questão de maturidade. E já já nós vamos falar que há coisas que inevitavelmente toda igreja deve levar para o judiciário, para o conhecimento daqueles que irão fazer investigação. A igreja também não pode ser contra a lei. A igreja também não pode ser omissa naquilo que envolve os membros da sua comunidade. Subtópico de número 3, Paulo propõe um modelo de conciliação para a igreja cristã. Perceba que Paulo, mais uma vez, reforça a ideia que nós já falamos aqui. Irmãos, façam uma conciliação entre vocês. Estejam prontos para viver em santidade. E a santidade também envolve uma atitude de renúncia e uma atitude de humilhação. Ou seja, muitas vezes eu sei que tenho o direito, mas porque é o meu irmão, eu vou abrir mão daquele direito. Ou em outra situação, eu sei que ofendi, vou humilhar o meu orgulho, vou pedir perdão e vou tentar de alguma forma me acertar com o meu irmão. Por exemplo, um exemplo muito simples, um exemplo muito tranquilo.
Perceba que você está no estacionamento da tua igreja e de repente você querendo ir para casa, dá uma ré um pouco mais apressada com o seu carro e bate no carro do seu irmão. O que será melhor ser feito? Será que os irmãos devem logo procurar o judiciário para resolver essa situação? Será que não é melhor o irmão que bateu já procurar o irmão ofendido, aquele que teve o seu carro batido, e dizer assim: irmão, aconteceu um problema, eu bati o seu carro, mas eu quero me colocar à disposição, eu vou pagar todo o prejuízo, eu vou recompor a situação que prejudicou você. Me perdoe pela atitude. Será que isso não é melhor? Mas a igreja de Corinto não estava fazendo isso. Ah, eu não quero nem conversa, vou levar para o judiciário. E detalhe, um judiciário que, segundo o contexto que nós entendemos da época, era um judiciário composto por pessoas não cristãs e que tinha a fama de não ser muito justo e leal. Então, aqueles que não eram cristãos iriam olhar: tá vendo os irmãos aí? Os irmãos, a vida deles é brigar, a vida deles é resolver as coisas na justiça. Eu é que não quero ouvir de ser um cristão também. O mau testemunho, o escândalo aí chegando na vida da igreja de Corinto. E é interessante uma observação que Paulo faz. Ele afirma que o mais desprezível dos membros teria melhores condições de julgamento do que os poderosos juízes romanos, uma vez que, como cristãos, teriam como base de julgamento os princípios do reino de Deus. O apóstolo questiona se não havia na igreja pessoas sábias o suficiente para julgar as rixas internas, em vez de submeter conflitos internos perante fiéis. Queridos, vamos ter maturidade, assim como Paulo tratou os irmãos de Corinto, que nós sejamos tratados também, que questões menores, questões internas, sejam resolvidos de maneira madura entre os próprios irmãos, chamando alguém mais experiente, chamando uma liderança, chamando um pastor. Não vamos esconder sentimento. Se você está se sentindo ofendido com o teu irmão, procura ele, fala para ele. Se você não quer se expor, se indispor com o teu irmão, procura o teu pastor, procura a tua liderança, tenta uma composição. Eu tenho certeza que o Senhor vai dar sabedoria para você e você vai conseguir uma conciliação abençoada em nome de Jesus. Além disso, esteja pronto para perdoar, assim como para pedir perdão. São fundamentos essenciais do cristianismo que serviam para os irmãos de Corinto e continuam servindo para os nossos dias. Tópico de número 2, estrutura de funcionamento das igrejas cristãs e dos tribunais romanos. Subtópico 1, o funcionamento da igreja em Corinto. Preste bem atenção, o cristianismo ainda estava muito no início. O cristianismo estava saindo do judaísmo. Toda a pregação cristã começava nas sinagogas, mas não permanecia na sinagoga, porque a maioria dos judeus não aceitavam a pregação do Cristo. Aliás, até hoje os judeus não reconhecem que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias prometido. E a igreja então passava a se reunir na casa dos irmãos. Perceba que a maioria dos irmãos cristãos na época eram irmãos pobres, eram irmãos sem condições financeiras. E as reuniões cristãs aconteciam geralmente na casa daqueles que tinham uma melhor condição, uma casa um pouco maior, um lugar um pouco maior para que os irmãos pudessem se reunir. Então, era uma questão familiar, era como se fossem os grupos pequenos hoje, coisa pessoal, coisa íntima, tinha proximidade. Então, era muito mais fácil resolver as situações dentro daquelas pequenas igrejas na casa dos irmãos de Corinto. E isso mostraria sabedoria e maturidade. Subtópico de número 2, o poder de julgamento da igreja condicionado à prática da justiça. O que Paulo também alertou, que além de os irmãos estarem levando qualquer coisa, qualquer problema e até fatos não verdadeiros para a justiça dos homens, para a justiça romana, eles também estavam tendo casos de exploração, de injustiça dentro da própria igreja. E isso era inadmissível. Meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos ser diferentes, sabe? É muito ruim nós vermos que hoje as pessoas não têm mais palavra, as pessoas mentem, as pessoas roubam, as pessoas enganam, as pessoas trapaceiam, as pessoas tiram vantagem. Mas, irmãos, em nome de Jesus, dentro da igreja,
isso deve ser minimizado. Eu não vou falar que dentro da igreja isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a igreja é feita de pessoas e pessoas são difíceis, pessoas são pecadoras, pessoas têm a índole do mal dentro de si, estão manchadas pelo pecado. No entanto, nós, como crentes maduros, precisamos identificar essas situações e tratar com muita maturidade. Se for o caso, tratar daquilo que nós falamos na semana passada, do afastamento de um irmão que continua no erro e que não quer mudar. Então nós precisamos entender que essas coisas vão acontecer, mas devem ser cada dia mais minimizadas no meio da igreja. Então, se você pediu emprestado, devolva. Se você comprou, pague. Sabe, a coisa mais horrível é ver um irmão, por exemplo, dando um cheque sem fundos para um outro irmão. Isso não deve acontecer. Tenha a palavra, que a sua palavra, assim como a Bíblia nos exorta, seja sim, sim, não, não, no que concerne ao teu comprometimento. Se você se comprometeu, vai até o fim. Então nós somos diferentes, nós precisamos exercer a justiça. Não é lícito que haja exploração no meio de nós. Temos irmãos empresários que empregam irmãos dentro da própria igreja. Precisamos agir com honestidade, com retidão, não apenas com os de fora, mas principalmente com aqueles que são de dentro. Dentro da igreja, nós precisamos ter um caráter exemplar, porque nós estaremos sendo uns para os outros como espelhos. Nós estamos discipulando e sendo discipulados, e é por isso, é fundamental termos uma mudança de atitude dentro das nossas igrejas. Além disso, Paulo, em 1 Coríntios 6,7, ele fala que os irmãos, em muitas vezes, vão precisar agir como aquele que aceita a afronta, como aquele que aceita o prejuízo, como aquele que sofre injustiça e não vê a necessidade de buscar a justiça dos homens. É o que nós lembramos quando o próprio mestre fala em Mateus capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Muitas vezes nós vamos ser distratados e injustiçados, e algumas vezes a busca desse reparo não vai valer a pena, seja por testemunho, por desgaste, por tudo aquilo que será envolvido. Muitas vezes é melhor nós entregarmos nas mãos de Deus e dizer: Senhor, essa causa é tua, eu entrego essa causa nas tuas mãos, seja o meu juiz, seja o meu advogado, seja o meu ajudador. Nós sempre lembramos dos salmos imprecatórios, os salmos na Bíblia em que os salmistas pedem que Deus haja, que Deus puna os seus inimigos. Perceba ali que em nenhum momento os salmistas falam que querem buscar justiça, vingança com as suas próprias mãos. Eles pedem que a justiça do Senhor seja feita. Assim mesmo, faça você. Se você se sente injustiçado por alguma situação, mas ao refletir, ao ponderar, vê que não vale a pena comprar uma briga judicial ou um desentendimento na igreja, entregue ao Senhor. Saiba que Ele sim é o nosso juiz. Confie nele, a justiça é dele. Ele tem muito mais para dar para você. Deus pode nos abençoar muito mais daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Confie no Senhor. Justo juiz, só o Senhor. Exemplo de retidão absoluta, só o nosso Deus. Homens são falhos e até dentro da igreja esses problemas vão acontecer. Então, libera perdão, meu irmão, em nome de Jesus. Libera perdão e entrega para o Senhor. Ele vai abençoar a tua vida poderosamente. É preciso ressaltar que há determinadas situações que nós temos a obrigação, enquanto igreja, de procurar as autoridades legais. Houve um abuso, procure uma delegacia, faça o boletim de ocorrência. Tem uma questão de violência envolvida, procure o judiciário, faça um boletim de ocorrência em uma delegacia. Pastor, líder, soube de uma situação que é um crime perante a lei dos homens, a igreja tem obrigação de reportar o fato para a justiça. É lógico que nós temos a confidencialidade do gabinete pastoral, mas em dada medida nós seremos obrigados a reportar as questões para a justiça.
sob pena de nós estarmos incorrendo no crime de conluio, de coparticipação naquela situação na qual a lei também é contra. Então precisamos atentar. Querido, Deus perdoa os pecados, mas nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que colher os frutos das nossas atitudes, a consequência obrigatória. Então não é porque o irmão se converteu que ele não vai ter que terminar de pagar a sua dívida com a justiça. Pelo contrário, todos nós somos submissos à justiça dos homens também. O Senhor Jesus falou isso: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, dizendo claramente que nós também devemos nos submeter às autoridades humanas naquilo que não se contrapor aos princípios do reino. Então, há sim casos que nós devemos entregar para a justiça dos homens. Agora eu quero tratar de uma questão curiosa. Não sei se quando você leu aí o texto bíblico de hoje, você observou algumas declarações diferentes de Paulo. Paulo diz que nós julgaríamos os homens, mas não apenas isso. Em 1 Coríntios 1,3, ele falou que a igreja vai julgar os anjos. Como assim, pastor? Vai julgar os anjos. E aqui eu quero pedir ajuda e te indicar também. Existe um bom livro que traz boas explicações, tentativas de harmonizar a palavra de Deus para responder a perguntas difíceis como essa. Este livro é o Manual de Dificuldades Bíblicas, de Norman Geisler e Thomas Howe. É um livro muito bom que eu recomendo para você. Você é líder, você é professor, você tem dúvidas sobre a palavra de Deus, é um livro que vai te ajudar bastante. E sobre essa questão específica, vou trazer aqui 3 ponderações que os nossos irmãos autores aqui dessa obra trazem para nós. Ele diz: primeiro, durante o reinado de Cristo, os apóstolos também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso o próprio Jesus falou em Mateus 19, versículo 28. Segundo, aqueles que foram fiéis a Cristo durante a tribulação viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 4. João disse: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então Jesus falou aos discípulos: vocês estarão em tronos e julgarão juntamente comigo. João, no Apocalipse, também vai falar que não apenas os discípulos, mas todos os salvos estarão durante o milênio, no governo milenar de Cristo, julgando todos aqueles ao lado de Cristo Jesus, que detém toda a autoridade. Perceba que nós não iremos julgar na individualidade, mas sob a autoridade de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma terceira ponderação os autores trazem para nós. Alguns creem que Deus julgará os ímpios pela piedosa conduta dos crentes. Jesus até mesmo disse a respeito dos habitantes de Nínive, que eles se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Além disso, nós precisamos juntar isso que foi dito aqui, ou seja, assim na palavra de Deus, a questão da igreja está em atitude de julgamento junto com Jesus. E temos que juntar a isso a ideia de que há anjos que se rebelaram contra o Senhor, ainda lá no céu. Você lembra claramente da história bíblica de que 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. E esses anjos também serão julgados no grande dia do juízo final. Pedro vai falar isso na sua segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 4. Então perceba, Paulo dá uma declaração que precisa ser interpretada à luz da própria palavra do Senhor. Como a palavra é rica, né? É por isso que nós amamos a palavra de Deus. Subtópico número 3, o modelo de funcionamento dos tribunais romanos nos dias de Paulo. Como falei, esse conceito de jurisdição foi implantado pelo Império Romano. O Império Romano cresceu muito, a área do Império Romano era gigantesca, então não dava para o imperador decidir toda e qualquer situação. Por isso, ele colocou ali julgadores, juízes de pequenas causas, juízes de causas maiores, que eram os próprios governadores das regiões, e aqueles recursos extraordinários, causas que nem os juízes menores,
nem os juízes maiores resolviam, eram resolvidas pela pessoa do imperador do Império Romano. Então perceba que essa questão de primeira instância, segunda instância, instância final, como um Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, já vem desde o Império Romano esse entendimento de jurisdição. E é dessa forma que acontecia na época em que Paulo estava escrevendo aos irmãos de Corinto. E é importante trazer uma curiosidade histórica. Em Corinto, o fórum do governador ficava no centro da ágora. Em sua volta, vários templos e estátuas que representavam deuses pagãos. Conforme o costume romano, as sentenças tinham que ser proferidas de dia para que o deus Júpiter assistisse os debates e iluminasse o julgamento. Perceba como isso era importante. Agora, bonito, né? Os cristãos com situações menores não conseguiam resolver as suas causas e tinham que ser julgadas aos olhos de deuses pagãos. Ah, irmãos, realmente Paulo estava certo. Precisamos usar aquele princípio básico, que o meu direito acaba onde o direito do meu irmão começa, ou o nosso direito vai precisar ser harmonizado, conciliado com a ajuda de Deus, iluminação do Espírito Santo, boa vontade e um senso de um princípio ético, caráter transformado, coisa de crente, coisa de gente madura. Eu espero que eu e você estejamos prontos para essa nova etapa de maturidade em nossa vida. Tópico de número 3, conflitos e disputas podem comprometer a vida eterna com Deus. Subtópico de número 1, os injustos não irão herdar o reino de Deus. Paulo dá um ultimato. Paulo, ele exorta aqueles que estão cometendo injustiça contra os seus próprios irmãos, e ele os compara a todo grupo que não herdará o reino dos céus. Os membros que estavam defraudando os irmãos, levando-os aos tribunais de forma leviana, poderiam até ganhar a causa na justiça humana, mas poderiam perder a vida eterna. Paulo traz o tema em forma de pergunta para enfatizar a consequência das ações injustas de alguns membros da igreja. Perceba, querido, Jesus passa a habitar dentro de mim. O Espírito Santo transforma o meu coração. Eu sou uma nova criatura. Não tem como eu ser nova criatura e continuar praticando tudo aquilo que eu praticava enquanto velha criatura. Se não há mudança por meio de obras, eu não sou um salvo em Cristo Jesus. Perceba que não são as obras que nos salvam, mas as obras evidenciam a minha salvação. Então, quando Paulo fala que esses injustos, esses que estão levando causas mentirosas para a justiça, ou aqueles que estão se aproveitando dos irmãos, causando injustiça dentro da própria comunidade, esses não vão herdar o reino dos céus, porque eles não são transformados, eles não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, portanto, não herdarão a pátria celestial. Subtópico número 2, os irmãos fraudulentos igualmente são condenados como juízes injustos. E perceba que Paulo, como falei agora há pouco, ele iguala quem defrauda o irmão como os devassos, idólatras, adúlteros, ladrões e roubadores, avarentos, bêbados e maldizentes. Portanto, todos estavam debaixo da mesma condenação. Esse termo injusto é usado tanto para os juízes que cometiam a injustiça, como aqueles que levavam as causas praticando a injustiça para os irmãos, ou que causavam injustiça dentro da própria comunidade, delapidando seus irmãos, irmãos que estavam se aproveitando da bondade alheia. É aquilo, né, que as pessoas olham para a gente crente e dizem assim: ah, crente é bobo, crente a gente pode enganar. Querido, não tem esse pensamento. Em nome de Jesus, nós somos nova criatura e precisamos exalar o bom perfume de Jesus, ser cada dia mais parecido com Jesus, mesmo em nossas falhas, mesmo em nossas dificuldades, tentando mudar a cada dia, mostrando evidência da nossa salvação por meio de obras que frutificam Jesus, que falam o quanto nós somos parecidos com Ele. Paulo também faz um outro pedido e traz uma outra exortação, que aquele que foi delapidado, que aquele que foi defraudado, aquele que foi injustiçado, precisa perdoar, precisa liberar perdão. Paulo considera a atitude de não suportar a injustiça dos irmãos como um erro,
pior ainda do que o erro de quem pratica a injustiça contra o irmão. Sabe por quê, querido? Nós devemos perdoar. Sabe por quê? Nós devemos liberar perdão, porque nós fomos perdoados de algo enorme, de algo que era digno de morte. Jesus nos perdoou. E como Jesus nos perdoou, nós temos que aprender a liberar perdão. Pastor, eu não consigo. Pastor, tem um sentimento dentro de mim que não dá. Então, vamos seguir o conselho. Tem um livro muito bom que recomendo para você, de um servo de Deus, que já foi até na minha igreja fazer uma palestra, um seminário, pastor Fábio Damasceno. Ele tem um livro muito interessante chamado Psicologia do Perdão. E ele fala que o perdão só traz coisas boas para nós. O perdão faz bem para a saúde, o perdão faz bem para a alma, o perdão faz bem para o espírito. E se eu não consigo liberar perdão, a oração que eu devo fazer é: Senhor, me ajuda a querer perdoar. Porque eu não estou querendo perdoar hoje, então que eu queira perdoar, que eu tenha vontade de perdoar. Me ajuda a liberar perdão. Subtópico número 3, disputas diante de juízes pagãos. Aqui que era o grande problema. Os irmãos da igreja de Corinto estavam levando toda e qualquer situação para serem resolvidas pelos juízes ali, que eram pagãos, que faziam tudo à luz do dia aos olhos de Júpiter. Veja bem como isso estava causando escândalo, e aquilo poderia trazer um efeito negativo na proclamação do evangelho. Não é que a gente vai colocar o pano quente em tudo, fingir que não está acontecendo nada. Não, pelo contrário. Nós vamos tentar administrar, nós vamos tentar resolver as nossas situações, nós vamos tentar trazer reconciliação e conciliação nas questões que nós podemos administrar. Mas os irmãos estavam ali usando até mesmo de má fé, e aquilo estava causando grande escândalo para aquela comunidade. O texto não fala quais eram os litígios que os irmãos estavam levando aos tribunais romanos, mas é possível que fossem questões irrelevantes e sem maiores implicações pessoais, inclusive com base nos novos princípios recebidos pelo cristianismo. O cristianismo já é a religião do perdão. Jesus, quando ele morre por nós, ele está liberando perdão para cada um que vai acreditar na mensagem da cruz. É aquilo que Lutero ensinava sobre a teologia da cruz. É a revelação do Deus abscôndido por meio do escândalo paradoxal da cruz de Cristo. Traduz para nós, pastor. É revelação do Deus oculto, o Deus Pai. Quando Jesus fala: quem vê a mim vê o Pai, Deus se revelou por meio de Jesus. É a revelação do Deus oculto, o Deus que agora é encarnado. Por meio do escândalo, porque a cruz era símbolo de maldição, era um escândalo para aqueles que não acreditavam que um Deus era capaz de morrer. E era um paradoxo. Por quê? É a morte que trouxe vida, a maldição que trouxe bênção. Então, nós somos isso. Nós somos frutos de um escândalo, de um paradoxo. Ou seja, eu perdoo aquele que me ofendeu. Eu libero bênção para aquele que não foi bênção para mim. E assim, vou caminhando com o caráter transformado, exalando o bom perfume de Cristo, buscando todo dia querer ser alguém melhor, para a glória do Senhor e para que o testemunho do Evangelho de Cristo continue avançando para todas as nações. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar. Vamos ter maturidade em nome de Jesus. Eu quero concluir com 3 coisas para você guardar em seu coração. A primeira, Paulo defendia que os membros da igreja eram competentes para tratarem os problemas e fazerem um julgamento justo, diferente do que acontecia nos tribunais romanos. Segunda coisa, diante dos inúmeros conflitos internos da igreja em Corinto, levados aos tribunais romanos, o apóstolo propôs um modelo de conciliação para a igreja local. Terceira coisa, Paulo advertiu que quem não acatasse sua sugestão estaria correndo o risco de ser classificado com os demais pecadores e condenado à perdição eterna. Muita coisa nós precisamos aprender todos os dias, não é verdade? E nós continuamos aprendendo aqui. Vamos orar para que essa palavra possa frutificar em nosso coração. Pai, obrigado. Obrigado por mais essa palavra, obrigado por o Senhor nos ensinar tanto por meio da vida do apóstolo Paulo. Quero te agradecer por esse irmão e essa irmã que estão conosco até esse momento. Obrigado por nos dar força, por iluminar a nossa mente e abrir o nosso entendimento. Fica conosco, Senhor. Continua trabalhando em nosso coração, em nossas atitudes, em nome de Jesus.
Amém. Querido, que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Deixa um comentário, não sai sem deixar um like abençoado e espalhe esse link para que nós possamos atingir um maior número de pessoas. A ideia, irmãos, é aumentar o número de amantes da palavra do Senhor, é simplificar a mensagem e eu conto com a tua ajuda para isso. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, o teu trabalho, as tuas finanças e não esqueça, ame a palavra de Deus.